Pessoal, vou tratar com vocês agora, nessa primeira parte, dos dependentes do segurado, do contribuinte, aquele que paga o INSS, tá? Estamos dentro do regime geral da Previdência Social. Quem são eles? Qual a hierarquia, tá? Entre os dependentes e quais os benefícios que eles fazem jus? Direto ao ponto. Dependentes do segurado é aquele que tem direitos em relação à Previdência Social, podendo obter duas espécies de prestações, benefícios previdenciárias somente. São elas: pensão por morte e auxílio reclusão, ok? Lembrando que, em regra, o dependente não contribui com a Previdência Social, no caso, no nosso regime que nós estamos tratando, regime geral da Previdência Social. Contudo, ele poderá ser tutelado pelo INSS, ou seja, mesmo não contribuindo, ele poderá receber esses dois benefícios, pensão por morte e auxílio reclusão. Por que eu falei em regra? Porque, de repente, nós vamos tratar aqui do caso do dependente que ofere renda e paga o INSS. Vamos tratar mais à frente. Em regra, o dependente não contribui e tem direito. O dependente está conectado ao segurado, seja por vínculo conjugal, seja por vínculo de parentesco ou até por afinidade com o segurado contribuinte do INSS. Veja, o segurado paga o INSS através das suas contribuições, dos recolhimentos previdenciários, para proteger a si e aos seus dependentes, que é o tema desse nosso bate-papo. O dependente, então, terá direito à proteção previdenciária, não precisa provar nenhuma contribuição ao INSS, ele só recebe. Porém, deverá provar a vida contributiva de quem ele é dependente, ou seja, a qualidade do segurado. Veja, quando o segurado vem a falecer, vem a óbito, o dependente vai ter, sim, que demonstrar qual o grau de afinidade, qual o seu vínculo. Eu sou filho, eu sou esposa, enfim. E vai também provar que ele está em dia com a Previdência Social, o segurado falecido, no direito civil de cujos, ele tem que estar em dia para que o dependente venha a se beneficiar da pensão por morte ou, no outro caso, que eu vou falar mais à frente, em outro bate-papo, auxílio reclusão. Artigo 16 da Lei 8213, LBPS, você também pode encontrar essa sigla aí, que quer dizer o quê? Lei de Benefícios da Previdência Social, que trata exclusivamente do benefício. Bom, dispõe sobre os planos de benefícios da Previdência Social, artigo 16, e da outras previdências. Artigo 16. São beneficiários do regime geral de Previdência Social na condição de dependentes do segurado, que é o nosso bate-papo. A Lei 8213, ela é de 91, trata sobre benefício. Nós estamos quando? Nós estamos em 2021. Então, houve alterações, houve modificações, até porque para acompanhar. Lembrando que, no caso do INSS, da Previdência, dos benefícios, o IBGE ele faz a sua estatística. E o que acontece? A qualidade de vida vai aumentando, o tempo de vida vai aumentando. Então, o que norteia a Previdência é essas estatísticas, fora a questão governamental, entre um governo, sai o governo, junta a Previdência com o trabalho, depois o outro governo separa e aumenta ou diminui benefícios. Então, a Lei 8213 de benefícios teve suas modificações aí ao longo do tempo. Teve a Lei 12.470, 2011, 13.135, 2015, 13.146, 2015, Lei 13.183, 2015, Lei número 3.846, de 2019, e a Emenda Constitucional número 103 de 19, que é a reforma da Previdência.
Essa reforma da Previdência, ela fez alterações, né? Principalmente nas questões dos dependentes do segurado em nível constitucional, dependência em relação ao regime geral da Previdência Social, RGPS. Especificamente, ela modificou em relação à criança sob guarda, a criança tutelada ou enteado, criança tutelada. Eu não gosto de usar a expressão menor, tá? Para quem tem uma certa idade como eu, menor é um sentido muito pejorativo. O menor, né? A gente já sabia, já atrelava o quê? Favelado, né, e tal. Quando era uma criança classe média alta, classe média alta, era criança. Então eu não gosto de usar o termo menor em uniformidade com o ECA. Criança, até 12 anos, criança. De 12 a 16 ali, pré-adolescente, né? A partir de 18 anos, adulto, maioridade. Veja, dependente. Os dependentes têm direito apenas a 2 espécies de prestações previdenciárias ou benefícios previdenciários. Eu sempre trato de sinônimos porque na sua prova você pode se deparar prestações previdenciárias, benefícios previdenciários, lembrando que o meu foco é o estudante, a estudante de direito, o concurseiro, a concurseira da área da Previdência Social, analista, né, técnico, e aqueles que querem saber do seu direito, querem ter uma noção para que depois venha assistir uma palestra ou uma entrevista, não fique boiando ali. Lembrando sempre, nada substitui uma doutrina, né? Bom, benefícios previdenciários devidos aos dependentes. Temos aqui os benefícios, melhor dizendo, benefícios da pensão por morte e os benefícios a auxílio reclusão. São esses 2 benefícios aí que os dependentes fazem jus, tá? Direito apenas a 2 espécies de prestações previdenciárias. Bom, pensão por morte com o óbito do segurado. E auxílio reclusão, se o segurado for preso, preenchido uma série de requisitos legislativos atuais. Não vou entrar no mérito aqui, aquela polêmica. Pagar eu estou pagando através do meio de impostos para aquele que está preso. Tal. Tecnicamente falando aqui, analisar o legislativo, né, concedeu aí, preenchido uma série de requisitos legislativos atuais. Então, nós vamos tratar no bate-papo mais à frente, tecnicamente, né, análise técnico-jurídica. Não vamos entrar aqui no mérito, né, questão moral, se o contribuinte tem que pagar para quem está preso, para quem não está. Não vamos entrar no mérito. Tecnicamente, tem direito? Tem direito ou não tem direito ao auxílio reclusão e qual a situação perante o INSS. Ok? Situações dos dependentes na pensão por morte. Por que isso? Porque eu fiz um vídeo aí e, de en passant, eu falei sobre os dependentes e gerou dúvida. Então, através do feedback, é claro que não tem como analisar caso a caso, então você faz uma média aritmética das dúvidas. Então, você tenta esclarecer de uma forma bem ampla, né? Cada caso é um caso, a gente sabe muito bem disso. Bom, vamos aqui uma situação do segurado casado com uma dependente, né? E seus filhinhos ali. Então, aqui tem 3 dependentes, né? Dependente e os dependentezinhos ali, os filhos. Ela, dependente, a mãe, não trabalha e não contribui com a Previdência. E os filhos, por tabela, é óbvio que não. Filhos menores ali não contribuem. Óbvio, são dependentes ali. Essa é a situação aqui do segurado. Agora nós temos outra situação. O segurado, casado, só que nós temos também o seguinte, a dependente dele é segurada, a esposa dele, né? Ela é segurada, né? Então, nós temos uma situação aqui peculiar. Temos 2 do que? Há um efeito reflexivo aqui. Ele é dependente dela e ela é dependente dele. Por quê? Ambos contribuem, né? Pagam a Previdência. Tá? Então, um é dependente de um, outro é dependente de outro. Tranquilamente. Não vou entrar aqui no mérito aqui, se é dona de casa, que paga aquela alíquota de 11% ou 20%, ou se é de baixa renda, dona de casa, que paga 5% do salário mínimo. Negativo. Tá? Os 2 aqui, vamos uma situação hipotética, trabalham em firmas, né? E contribuem obrigatoriamente para o regime geral. Então, nós temos aqui 2 segurados. Um é segurado do outro.
tá? Ambos pagam a previdência, né? E depende um do outro, ok? Porque tem aquela ideia, aquele pensamento da Caixa. Ah, é o marido que paga para a mulher. O marido morreu, a mulher recebe pensão por morte. Não, pode ser vice-versa. Se os dois trabalham, se os dois pagam o INSS, não tem problema nenhum, ok? Bom, vou fazer aqui um adendo do Código de Benefícios da Previdência Social. Isso no efeito ali do requerimento. Para quem já trabalha na área jurídica, sabe, previdenciária, sabe muito bem disso. Nós temos duas situações de pensão por morte. A B21, pensão por morte previdenciária, que não tem relação nenhuma com o ambiente de trabalho. E o B93, pensão por morte por acidente de trabalho. Aqui, o óbito aqui, B23, tem relação, né, com o ambiente de trabalho, que nós chamamos de benefício acidentário. Por quê? Porque nós temos uma tabela que ela mostra isso, ó, grupo espécie, pensão por morte, tá ali, ó, 21, pensão por morte previdenciária. E benefícios acidentários, 93, pensão por morte por acidente de trabalho. Eu tinha que colocar ali em vermelho ali. Benefício de pensão por morte. Para ter direito ao benefício de pensão por morte, é necessário demonstrar que o dependente, tá, está relacionado, conectado com o segurado falecido, conforme o rol. Esse rol é números clausos ou rol fechado do artigo 16, tá? 82.13, a lei, com previsão expressa. O que quer dizer isso? Previsão expressa. Se não tiver naqueles incisos 1, 2 e 3, nem adianta você pedir lá o INSS, fulano faleceu, você está na classe 1, classe 2, classe 3, não. Então, meu amigo, então não adianta você pedir aqui. Só é considerado dependente perante a Previdência Social, ao INSS, quem estiver relacionado no artigo em comento. Qual artigo? Artigo 16. E seus incisos 1, 2 e 3. É um rol taxativo, ok? Dependente da classe 1, dependente da classe 2 e dependente da classe 3. Classe 1, esposa, companheira, filhos. Classe 2, os pais, os ascendentes. Dependente da classe 3, irmãos. Se tiver dependente da classe 1, somente esse receberá o benefício da pensão por morte, excluindo-se os demais. Tem da classe 1? Pô, classe 2 e classe 3 nem adianta bater lá no INSS. Tá? Se não tiver dependente da classe 1, será chamado da classe subsequente, classe 2. Exclui-se então da classe 3. A terceira classe será chamada, né, exclusão, ou seja, não tem classe 1, não tem classe 2, aí, no caso, o irmão poderá bater as portas do INSS pleiteando aí o benefício de pensão por morte. Claro que eu vou tratar na segunda parte especificamente. Classe dos dependentes do artigo 16. Primeira classe, ou classe 1, que você vai encontrar na doutrina. É o inciso 1 do artigo 16, ele é primeira classe ou classe 1. Tá? Quem é? Cônjuge ou companheiro, o companheiro, né? E o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 anos, ou inválido, ou que tenha deficiência intelectual ou mental, ou deficiência grave. A classe 1, ou primeira classe, tem presunção de dependência econômica. Não vai precisar provar que é dependente econômico, como eu dei o exemplo lá. Tá? Segunda classe, os pais, sim, ascendente, já que não tem a primeira classe, já que ele não tem esposa, né, ou esposo, companheiro ou companheira, não tem filhos, não tem, os pais se apresentam aqui, mas os pais vão ter que comprovar a dependência econômica. E a terceira classe, ou classe 3, o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 anos, ou inválido, ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave, tá? Deve comprovar a dependência econômica. Importante agora, parágrafo 1º. A existência de dependente de qualquer das classes deste artigo exclui do direito às prestações ou os das classes seguintes. É o que eu falei, aquela exclusão. Tem a primeira classe? Sai a segunda e terceira. Não tem a primeira classe? Chama a segunda, sai a terceira. Tá? Não tem a primeira e a segunda? Chama a terceira. Parágrafo 4º. A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso 1, primeira classe ou classe 1, é presumida e a das demais deve ser comprovada. Ok?
ok? Segunda e terceira classe deve ser comprovada. Situações dependentes, vamos a ela. Feedback aí, a gente tenta esclarecer o máximo possível. Segurado, casado, tem a sua dependente aqui. Não trabalha e não contribui com a previdência. Aí temos aqui o segurado, casado com a segurada, tá? No primeiro caso, o segurado, tá? Ele ganha R$ 1.500. Ah, ele é motoboy, enfim, tal, ganha R$ 1.500. Tá tranquilo. Só que no segundo caso, ele é motoboy, né? Casado com uma segurada, tá? Por que eu botei segurada aqui? Porque ela, além de ser dependente, ela é segurada por quê? Porque ela trabalha e paga o regime geral, né? Porque ela trabalha na iniciativa privada aí, né? CLT, tá? E trabalha e contribui. E de repente pode não contribuir com a previdência social, mas ela pode, de repente, ela paga aí uma previdência particular, né? Privada, né? Desses bancos aí. E ela, salário dela, R$ 25.000. Ela faz jus no caso de falecimento segurado de pensão por morte? Sim, porque o inciso 1, né, nós falamos lá, que tem presunção econômica, lá de dependência econômica, independente se ela ganha 25 mil, 15 mil, se ela é defensora pública, delegado, e o marido dela, né, trabalha aí e ofere uma renda de R$ 1.500 por mês para ela, pouco importa, né? Se ele trabalha meio período e ganha, e o resto do dia ele fica com filhos, enfim, para ela não interessa, ela ganha bem, mantém a casa ali, enfim, ela ganha 25 mil, ele ganha 1.000. Ela faz jus? Sim, ela faz jus sim. A esposa ou companheira terá direito à pensão por morte. Os dois casos aqui. Uma não trabalha e não contribui. A outra trabalha, contribui ou não, né? Botei ele segurada para você ter uma ideia de que de repente ela também contribui com o regime, né, geral de previdência. Ou não, de repente ela paga até pelo dinheiro que ela ganha uma previdência privada desses bancos aí. Para ela está ali por amor ali. O segurado falecido, excelente pai, excelente companheiro, enfim. Ela banca o que ela pode bancar ali e vive bem. Só que ele vem falecer. Ela faz jus? Faz. Porque ela não precisa comprovar a dependência econômica. É presumida. Ela e os filhos. Lembrando que quando eu dou essa situação aí, companheira, companheiro, esposa, esposa. Tá? Por favor. Outra situação aqui, segurado. Não tem esposa, companheira e nem filhos na data do óbito. Não tem. Tá? Mas ele tem o quê? Ascendente. Tá? Eu coloquei aqui irmãos para poder você saber que também, já que a segunda e terceira classe tem que comprovar a renda, né? A dependência econômica, aliás. Então é o seguinte, ele, no primeiro caso ali, né, classe 1 não tem, então vou chamar a classe 2. Se não tiver classe 2, chama a classe 3, que é o irmão. Então eu já botei aqui, ele tem o pai, exemplo, ou tem uma mãe idosa. Importante é o seguinte, o ascendente lá, pai ou mãe, ou até mesmo irmão, que é da terceira classe, ele tem que provar duas situações, que não existe ninguém, no caso do pai, que ele não tem descendentes, não tem filhos, tá? Para ele poder pleitear a pensão por morte. É a primeira coisa que ele tem que provar. E depois comprovar o quê? A dependência econômica. Se for irmão, tá? Ele tem que provar que não tem a classe 1, esposa e filhos, não tem os pais, aí sim, ele que tem que provar, tá? O irmão aí, a classe 3 aí, né? Irmão e irmã, a gente já sabe disso. O irmão tem que provar que não tem as duas classes anteriores a ele, tá? Então aqui, no caso do pai, né, ou mãe, idoso, né, ascendente lá, pai, né, tem que provar que o filho dele não tem esposa, né, ou esposa, ou companheiro, e não tem filhos, tá? E a segunda comprovação, que serve também para o irmão, né, a dependência econômica, né? A dependência barra ajuda, não é a dependência absoluta. De repente ele ajuda. Aluguel é R$ 800. Pô, o filho ajuda ali com 400. O filho paga um plano de saúde ali, ou ajuda a pagar o plano de saúde. Mas vai ter que provar.
que está no imposto de renda do filho, tudo que for para corroborar nesse pedido aí, tem que pedir. Tanto o pai, mãe ou o irmão. Independente do aluguel, plano de saúde, o que o filho pagava ou ajudava, né? Sabe, registrado bancário, enfim, né? Correspondências, enfim, tudo arcabouço de provas aí, ele vai ter que, né, o pai ou a mãe, quando pleitear, bater nas portas lá do INSS, vai ter que provar. Beleza? Situações de dependentes na pensão por morte, segurado, não tem esposa, companheira e nem filhos na data do óbito, recebe R$ 1.500, tá? De repente aí, independente do que ele faça, ele recebe R$ 1.500, tá? E veio a falecer. Aí o pai, mãe, ou no caso, terceira classe, o irmão. Só que, exemplo aqui do pai aqui, ou pode ser até a mãe, ou pode ser o irmão, aposentado e recebe R$ 6.500. Não existe nem classe 1, beleza, né? Não tem esposa, né? Companheiro, não tem filhos, beleza. Só que é o seguinte, não fará jus à pensão por morte, por quê? Porque ele ganhava R$ 1.500 e o pai, ou mãe, ou irmão, salário aí de R$ 6.500. Nesse caso aqui, que é diferente do primeiro caso da mulher que ganhava 25 mil, ou é delegada, ou é defensora pública, ou trabalha na iniciativa privada, enfim, ganha 25 mil, 15 mil, 20 mil, enfim. Na primeira classe não precisa provar. Na segunda e na terceira classe tem que provar a dependência econômica. A primeira classe lá é presumida, tá? Não precisa nem esquentar a cabeça. Agora na segunda e terceira, pô, mas peraí, contra-cheque, a pensão dele, né? Ele recebia no óbito R$ 1.500. O senhor é aposentado, né? Militar aposentado, ou aposentado, servidor público aposentado. Não, o senhor recebe R$ 6.500, não vai fazer jus. O INSS vai barrar. Tranquilo? Adendos do artigo 16 da Lei 82.13. É aquela história que você vai baixar a lei, né? E vai pegar sua caneta 0.05 e fazer alguns comentários aí, alguns adendos aí. Em relação ao inciso 1, o cônjuge, se for no caso ex-cônjuge, tem que provar dependência econômica, segundo o decreto 3.048 de 99. Vou falar isso na segunda parte. A companheira, na bigamia, as duas viúvas são dependentes pelo caráter alimentar, divergência jurisprudencial. Veja, Mauro, você falou aqui bigamia. Código Penal, ele tipifica como crime, né? Bigamia é crime. Veja, nós não estamos na seara do Código Penal. Nós estamos aqui, no nosso meio ambiente, aqui é o quê? Direito previdenciário, e nós estamos aqui no mundo real. Eu já coloquei aí vídeos aí falando sobre essa situação. A pessoa é casada no civil, cartório ali, e se separa de corpos. Vai para outro bairro, vai para outro município, vai para outro estado e não se resolve lá. A mulher casada lá. Ele casou no registro lá. E ele, né, ou ela, enfim, ele, né, nessa situação que eu falei, vai para outro bairro, outro município, outro estado e vai lá e vive uma união estável de fato com uma pessoa lá. Ele vive, está lá 10 anos depois. Só que ele vem a óbito. E a primeira pessoa que ele casou aqui, ficou sabendo. Isso é uma situação hipotética. Eu vou falar da jurisprudência aí daqui a pouco. É o mundo real. As duas vão bater lá no INSS. As duas, independente se a esposa precisa ou não precisa, ela vai bater. Quem pode mais, chama menos. Vai bater? Vai bater. O companheiro, ainda que homoafetivo, e o filho não emancipado de qualquer condição, dentro ou fora do casamento. Porque está lá, emancipado de qualquer situação, ou de qualquer condição. Que condição é essa? Dentro ou fora do casamento, né? Filho emancipado de qualquer condição. Que condição é essa, Mauro? Está ali o adendo, dentro ou fora do casamento. Menor de 21 anos ou inválido, incapacidade de trabalho, laborativa, ou que tenha deficiência intelectual, mental ou deficiência grave, relação dada pela Lei 13.146 de 2015. Aqui nós temos o quê?
presunção de dependência econômica. Nesse caso aqui, não vai precisar comprovar a sua dependência, não vai precisar. Já pode pleitear, entrar com requerimento aí e pedir um benefício. Pensão por morte. Agora, veja. Aquela situação que eu falei, pô, mas bigamia, código penal, crime. Olha só, cara. Agora então estamos aonde? Direito previdenciário. São muitas as divergências jurisprudenciais legitimando o direito da concubina, né, da amante, em também fazer jus ao benefício previdenciário. Então temos aqui, pensão por morte, rateio. Não vou nem ler aqui porque vai ficar muito grande, ainda tem outro slide. Pesando as circunstâncias fáticas e as de direito, concluo, com base na equidade, né, no livre convencimento e no princípio da igualdade material, pelo rateio da pensão no percentual de 70% para a esposa e 30% para a concubina. Tá? 2007. Pensão por morte do servidor público. Regime de união estável. Concubinato impuro. Falei já tem aí vídeos anteriores no canal falando sobre isso. Nem vou entrar no mérito, senão vou ter que... não vai dar. É de se ratear, a parte amarela aqui, na mesma proporção, a pensão entre a esposa e a concubina, que é a amante, pela dependência econômica de ambas para com o decujus, 2007. Pensão por morte, dependência econômica presumida, no âmbito previdenciário, devendo a pensão ser rateada entre a esposa, a concubina e os demais dependentes. São muitas as divergências jurisprudenciais. Quer pedir? Todo mundo tem direito de pedir. Se vai receber ou não, vai aí, né, na cabeça do juiz e você vai recorrer, baseado na jurisprudência. Pensão previdenciária, partilha da pensão entre a viúva e a concubina, a amante, coexistência de vínculo conjugal e a não separação de fato da esposa, possibilidade de geração de direitos e obrigações, máxime no plano da assistência social. Servidor público, falecido, esposa e amante. Pensão, direito, comprovada a existência de concubinato, inclusive com o reconhecimento de paternidade por escritura pública, teve filho com a amante, devida à pensão por morte à concubina, que passa a concorrer com a esposa legítima. Tá? 1999. Pensão, esposa e concubina, divisão equânime. E não existe direito líquido e certo da esposa à exclusividade do recebimento da pensão, se provado que a concubina vivia sob a dependência econômica do decujus, ato administrativo que se manifesta sem qualquer vício ou ilegalidade. Tá? Então nós temos aqui várias jurisprudências sobre o tema. Na segunda parte, nós vamos tratar de quê? Quem faz a inscrição do dependente lá para poder receber a pensão. E se houver mais de um dependente na mesma classe? Como é que faz essa divisão aí? São temas que eu vou abordar na segunda parte. Espero vocês, tá? Sucesso sempre. Forte abraço.